Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meu irmão, nós estamos, você que está nos visitando a primeira vez, nós estamos há bastante tempo já, no livro de Eclesiastes, debruçando parte por parte, vendo aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós entramos nessa pausa, nesse estudo, que agora a gente retorna, se Deus assim permitir, no ano que vem. Amém, irmãos? Nós vamos ter novembro agora, pastores de fora, amigos nossos trazendo a palavra, e em dezembro estou pensando, pedindo ao Senhor a direção para que a nossa série de mensagens natalina vai ser maravilhosa, como sempre o Senhor tem nos levado a refletir sobre Cristo, em nome de Jesus, amém? O tema da mensagem hoje é justiça final, ou o juízo que vem no final das nossas vidas. Eu queria te pedir e convidar a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 8, por favor. E você já sabe, eu te peço, fica a sua Bíblia aberta, porque nós vamos lendo o texto conforme o sermão for caminhando. Nós vamos hoje do verso 10 ao verso 17, fechar o capítulo. E nós vamos ver mais uma vez hoje Salomão falando sobre as injustiças e a vida injusta debaixo do céu. E há momentos em que a vida, ou na maioria das vezes, parece um pouco injusta. Vemos pessoas más prosperando, recebendo honra, aplausos, enquanto justos são esquecidos e muitas das vezes sofrem em silêncio. E Salomão, ele também se depara com essa contradição, e ele traz isso para nós nessa noite. Homens ímpios sendo elogiados em seus funerais, enquanto o justo parecia não ter recompensa alguma. Mas em meio a essa confusão e essa injustiça aparente da vida que nos incomoda, Salomão nos convida a olhar mais alto. Deus continua governando, mesmo quando não entendemos seus caminhos. E a verdadeira sabedoria, ela não está em decifrar todos os mistérios do viver, mas em confiar no Deus que vê o fim desde o princípio. Entenda. Quando a justiça parece tardar, a fé precisa permanecer, porque o Deus invisível continua agindo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E nós lemos o verso 10 assim: assim também vi os ímpios sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram tanto bem. Também isto é vaidade. E como não se executa logo a sentença quanto a obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. O pregador, ele continua com o incômodo em seu coração, o incômodo gerado pela injustiça e pelos injustos. E o que está gerando esse sentimento em seu coração não é algo novo aqui no livro de Eclesiastes, mas é observar que, embora existam muitas pessoas que fazem o mal, nem todas recebem o que achamos ser o correto. E é isso que agora intriga o coração de Salomão. Não é o fato, como ele vai dizer muitas vezes, que ao olhar debaixo do sol eu vejo que a injustiça ela sobressai,
e continua aumentando. Mas agora o que o incomoda é o fato de olhar a injustiça, ver o injusto e no final da sua vida ele não ter aquilo que nós achamos ser justo ele receber. Ao invés de ver as suas obras más sendo punidas, eles recebem honra, elogios. Salomão, no verso 2 do capítulo 7, ele vai nos dizer algo que intriga a gente quando ele diz: é melhor ir à casa onde há luto do que aonde há um banquete, uma festa. Pois ali naquele lugar, todos nós somos levados a uma profunda reflexão. Quando nós estamos diante do funeral de alguém, estamos ali, irmãos, é impossível você não avaliar a sua vida. Quando é alguém da sua idade, você começa a pensar: cara, poderia ser eu achei que eu teria toda a eternidade para frente, a vida, sou tão jovem. E esses dias eu estava conversando com a Joara, estava um tempo lá em casa tomando café, comendo os ovinhos lá de manhã, que é prático, ovinho cozido. E aí eu comecei a pensar no Darlan velho. E aí eu comecei a pensar, refletir como deve ser quando a gente chega em uma idade no qual a gente percebe: cara, a minha vida está chegando ao fim, já estou com meus 70, 80 anos, sabe? Eu comecei a pensar sobre isso sozinho lá. Aí eu comecei assim: como que vai ser, como que será, deve ser esse sentimento no coração de quem está nessa fase? De pensar assim: cara, agora eu já não vejo, daqui a pouco eu não vou, né? A gente não, quem morre não vai ter esse pensamento, mas a gente começa a conjecturar, né? Eu não vou ver minhas filhas mais, os gêmeos, os netos, como que vai ser essa fase? E eu tenho avaliado isso muito, conversado com a Joara perto do meu sogro, 81 anos, né? E a gente tem reparado isso nele, toda vez que ele conversa alguma coisa, a gente sempre fala assim, tipo assim: eu tenho que aproveitar agora, que pode ser a minha última viagem. Mesmo com saúde, ele já sabe, eu estou mais perto do meu fim do que eu estava antes. Então, refletir sobre a morte, por isso que o Salomão vai dizer, é bom, é sábio, porque faz você equilibrar o seu hoje, faz você tomar decisões mais coerentes no agora, quando você começa a perceber e ser palpável para nós que eu não sou eterno aqui com esse corpo, e que um dia vai chegar no fim. E embora ser humano é ter uma condição fundamental que morreremos, essa é uma verdade que quase somos incapazes de acreditar e pesar nisso, e pensar nisso. Isso é a minoria que pensa. Poucos pensam sobre isso. Mas através de Salomão e Eclesiastes, era algo que nós precisávamos refletir um pouco mais. Mas em um funeral, nossos pensamentos tomam rumo a esse lugar, que tanto fugimos, porque ninguém gosta de pensar sobre isso. E o pregador está refletindo sobre algo, como resultado da morte. Entenda que a reflexão de Salomão agora, ela vem como resultado de analisar o morrer. E aqui os comentários vão dizer que ou ele estava presente a um funeral e essa reflexão chegou, ou então ele viu um cortejo fúnebre passando. Logo ele traz algo que nos incomoda: um injusto, perverso ao morrer, receber honras e elogios. Provavelmente o que traz esse incômodo a Salomão é a ele ver um funeral de alguém que fez tanto mal, só que naquele momento ainda estava recebendo honra, ao invés de receber a punição pelos seus atos. E esse é o anseio do nosso coração. Nós queremos a justiça sendo feita, principalmente quando aquilo nos alcança. Isso gera em nós um incômodo. Quando nós percebemos que alguém que fez algo mal, ele não paga pela lei que existe na terra, e pega, ele é solto. E a gente fala: como assim?
Cometeu isso tudo e Gilberto foi lá. Eu não ia poder, eu não ia deixar passar essa não. Eu não ia deixar passar essa não. Mas irmão, não pensa mal de Gilberto, não, irmão. Vocês se desvistiram, né? Mas muitas vezes. Vou pensar e falou que vai sortear um par de divórcio. Misericórdia. Irmãos, mas isso nos incomoda. Porque isso gera em nosso coração o quê? Um senso de impunidade. Eu estou tentando lembrar o caso agora do. Teve um caso agora que o menino, não sei o que fez, não ficou nem um dia preso. Saiu, tentando lembrar qual foi o caso agora, que veio na mídia. E isso gera na gente assim, cara, por quê? Né? A gente vê as pessoas têm ligação com tráfico, essas coisas saem, e tem uma galera fora elogiando, exaltando, celebrando. E a gente começa a olhar isso e começa a trazer para nós um senso de quê? De impunidade. E Salomão está com o mesmo sentimento e trazendo para nós. Isso gera um incômodo, uma dor, um mal-estar no coração daqueles que vêm. Porque o mal continua nos pegando desprevenido debaixo do sol. Mesmo tendo que nos acostumar com a maldade, ainda somos pegos de surpresa. Muitas vezes isso traz para nós algo que nos tira do senso. Sejamos sinceros, meu irmão. Ao ver o perverso, o mal personificado, nos consolamos no fato do que eles um dia morrerão. Não é isso que passa muitas vezes no nosso coração? Vamos ser sinceros. Quando alguém faz algo assim, uma atrocidade, você fica assim, cara, o bom que um dia ele vai morrer. Esse é o senso. Mas aí Salomão poderia estar pensando isso contra quem estava naquele lugar, e pensando, esse cara é mau, as suas obras são más, são injustas, ímpias, e um dia ele vai pagar, porque a sua vida não vai ser eterna. E aí quando chega o último dia da sua vida, ele espera vir nesse peso, mas o que ele percebe é que vem honrarias, como se tudo que fizeram de mal não tivesse peso algum, e por isso, ou pior, isso que o fizeram, receberam bem. E aí começa a trazer um pouco mais abaixo para mim, para você. Quantas vezes nós estamos na escola, o aluno que mais cola é o que recebe elogio da professora. Isso gera incômodo pra gente. O cara está fazendo bagunça o tempo inteiro, e aí quando eu vou passar perto, eu que sou pego. E eu nem estava. E o que estava fazendo é o que recebe o elogio. O funcionário que burla as regras, quebra as regras da empresa, é ele que recebe promoção. Isso vai gerando em nós o que? Senso de impunidade. A mulher, o homem que não vive em santificação, é o que consegue um homem, uma esposa séria. Eu vice-versa. Você que leva o Senhor em primazia, vai percebendo que todos se afastam. E no verso 14, a situação piora, porque ele vai dizer o seguinte, olha na sua Bíblia: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Salomão vai piorando a situação, porque a impunidade, o senso de injustiça não ocorre somente na morte. Sabe o que ele fala que viu? Eu vi o pior ainda. Eu vi os injustos recebendo segundo as obras dos justos. E como fica o justo nessa vida debaixo do sol? O que vivia no lugar santo, ele vai dizer, não somente não recebe honra, mas são totalmente esquecidos em sua morte. Eles vivem vidas piedosas, buscam a sabedoria como padrão do seu viver e recebem segundo as obras dos injustos. Parece que sempre está no lugar errado, na hora errada, e acaba recebendo sobre si o que não é devido. Irmãos, como isso pesa no nosso coração. E eu queria que isso trouxesse para nós a nossa memória agora, para que
tudo aquilo que Salomão está trazendo agora e vai trazer como solução, ganhasse um peso real para nós. Você pode ter vivido isso já, ter vivido, escolhido caminhar de forma coerente, correta, tentando obedecer ao Senhor, tentando estar dentro dos limites que foram propostos, e aí todo momento que você acha que vai receber segundo aquelas boas obras, você percebe que é aquele que não fez segundo o que estava proposto é quem recebe. E quantas vezes nós somos assim? A gente já falou muito sobre isso. Pastor, eu vou na igreja, eu oro, eu me consagro, eu estou nas programações, eu oro em casa, eu faço culto familiar, minha vida devocional está em dia, mas tudo que eu peço para o Senhor, a promoção, o escape, o milagre, não recebo. E aí eu chego no meu trabalho, aquele cara que é totalmente ímpio, imoral, que não é ético, está avançando na sua vida. Como que isso incomoda, como que isso parece aquele senso de estar sempre no lugar errado. E o que essa verdade traz sobre o nosso coração? Muitas vezes a gente pode ser pego pensando, se Deus é justo, por que não pune os injustos? Ou será que Ele perdeu o controle? Porque quem deveria ser punido e perder ganha. Os inimigos de Deus parecem receber todas as bênçãos, ganham mais dinheiro, mais poder, experimentam mais prazeres do que as pessoas que tentam fazer o que Deus diz. Pessoas boas enfrentam dificuldades que apenas pessoas más merecem. Muitas vezes pensamos assim. Enquanto pessoas más recebem o que apenas pessoas boas merecem, e o nosso coração vai cada dia mais se fechando. Só que não para aí. No verso 11 que lemos, a situação se agrava. Olha o que Salomão vai dizer: como não se executa logo a sentença sobre a obra má, o que nós vemos? O coração se lança ainda mais para praticar obras más. Irmãos, isso aqui, esse pensamento, esse versículo, isso tem que ter muito cuidado no nosso coração, porque ao mesmo ponto que a gente pode jogar nesse verso que traz uma verdade contra Deus, isso pode nos desviar do caminho da verdade. Porque muitas vezes a gente pode pensar, Deus não tem lógica, Ele não pune as obras más, Deus ele é injusto também, Deus é lento, ou então Deus não está nem aí para essas coisas. Então, e aí isso pode nos desviar de qual forma? Se não há consequências imediatas e talvez nem posterior, porque é o que Salomão vai dizer no verso 10, que a pessoa fez obra má a vida toda, e o que acontece com ele no funeral? Recebe honra. Provavelmente o que ele fazia não foi o que, irmãos? E nem pego. Então, se não tem a sentença nem imediata e posterior, por que não continuar a pecar? Por que não continuar fazendo erro? Outra questão, por que continuar lutando para ser bom? E muitas vezes você pode estar assim aqui, caminhando cada dia mais, aproveitando que a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, e sendo longânimo com você, e você não vê nada de excepcional acontecendo, você continua a caminhar e trilhar essa jornada de vida em pecado. E essa verdade do verso 11, ele esconde uma bênção de Deus, que pode ser deturpada por nosso caído coração. Eu fiz isso aqui, e ninguém notou. Eu cometi esse pecado aqui, e o meu dia nem piorou. Eu fiz isso aqui, olha, e nada no meu dia mudou, continua o mesmo, minha família continua a mesma, o meu trabalho continua o mesmo, o meu coração nem se moveu demais. Aquilo que eu fiz já meio que se esqueceu, meio que ficou na atitude. Será que isso de fato é algo contra Deus? Será que Deus de fato se importa com o que eu fiz? Entenda, meu irmão, e não se engane. O fato de Deus não executar logo o seu juízo é porque Ele é longânimo e paciente, mas Ele ainda está vendo.
e o juízo um dia virá. Como lemos em Êxodo 34:6, o Senhor ele é longânimo e grande em misericórdia. Entenda, meu irmão, o julgamento está vindo, e às vezes pode até parecer demorado, e pode parecer que não existirá, mas ele virá. E esse verso, ao mesmo tempo que muitas vezes apontamos para o injusto que na nossa frente, e nós ficamos assim, por que Deus não pune logo essa pessoa? E você pode estar com tanto de gente no seu coração e agora, irmão, pensando assim, por que Deus não para, por que Deus não freia essa pessoa? Mas entenda, você também pode estar assim. Amém? Amém. Meu irmão, e se não executar logo a sentença? O recado que Salomão tem para mim e para você nessa noite: aproveite, entenda, aproveite o tempo que Deus está lhe dando para o arrependimento. Ele está sacudindo a poeira, meu irmão, e eu te falo, Ele te dá os sinais para que você pare de pecar contra Ele. Aproveite da graça e da bondade de Deus enquanto há tempo. Muitas vezes nós estamos aqui e o nosso coração encontra descanso, porque pecamos contra Deus hoje e não vemos a execução do pecado sendo exercida no mesmo instante. Quando nós olhamos na igreja de Atos, vemos Ananias e Safira sendo fulminados por Deus na igreja. Vamos refletir aqui o que isso deve ter gerado no coração e na mente da igreja naquele dia. E no primeiro culto, irmão, cara, eles falaram uma mentira e foram fulminados, morreram. Spurgeon vai falar que se Deus permanecesse da mesma forma que Ele fez com Ananias e Safira, deveríamos ter, como temos na igreja católica, né? Cemitérios gigantescos ao lado de todas as igrejas. Porque pecamos, a sentença não vem, e o que o nosso coração encontra? Lugar de descanso no pecado. Ninguém descobriu, ninguém pecou, foi a atitude perfeita, no lugar perfeito, no momento certo, correto. Então o que o nosso coração faz a gente fazer, irmãos? Para onde ele nos leva? Eu vou fazer de novo. Porque ninguém viu, principalmente Deus não viu. Sabe por quê? A irmã de oração nem passou perto de mim no culto. Cheguei no culto, irmão, ninguém nem me olhou de forma diferente. Eu acho que Deus não está nem percebendo isso, porque na verdade, né, eu sou menor da igreja, eu sou menor da sua casa. Entenda, meu irmão, essa longanimidade do Senhor, Ele te dando a oportunidade para o arrependimento, mas vai chegar um dia que Ele vai te parar. Não encontre descanso em uma vida de pecado. João vai trazer para nós a sua primeira carta, que aqueles que são filhos de Deus e foi por eles encontrados não vivem no pecado. Pecam sim, irmãos. Falhamos, mas o que nós precisamos é reconhecer e de forma mais repentina conseguir perceber o Espírito Santo nos convencendo do nosso erro e arrependermos, darmos um passo atrás e lutar contra o nosso próprio coração. Entenda, aproveite da graça e bondade de Deus enquanto há tempo. Qual que é a maneira correta de reagir a esse paciente atraso de Deus? É pedir a Deus misericórdia por nossos pecados, irmãos. E sabe qual que é o outro problema que temos e encontramos nesse verso? Sempre olhamos para o outro como injusto e ímpio. Porque Deus é lento em julgar. Meu irmão, mas vamos ser sinceros aqui. Se Deus passar a peneira, irmão, não sobra ninguém. Você entende? A gente sempre olha para o outro e nunca pensa em nós como aqueles que estão aproveitando
e usurpando a misericórdia e a graça de Deus? Irmãos, entenda, Deus é paciente e por isso não paga o mal diante dele imediatamente, mas isso é para que eu e você sejamos levados por ele e para ele, para receber da misericórdia, mas transformarmos a nossa vida. Entenda, nós também somos plenamente abençoados com a sua longanimidade, com a sua bondade e a sua misericórdia. Entendo que o texto vai dizer para nós que as muitas misericórdias de Deus são renovadas todos os dias sobre as nossas vidas, e por causa disso nós não somos consumidos. Um convite para mim e para você nessa noite, meu irmão: pare de brincar com o pecado. Sabe por quê? Eu e você não temos limites. Não temos. Não temos. Uma vez eu estava ouvindo um pregador, eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes na igreja, e teve um dia que ele fez uma pergunta para nós: imagine se em um dia, isso ele fazendo para nós avaliarmos o nosso coração, ele disse: se um dia você pudesse fazer coisas e ninguém veria, ninguém saberia, até Deus, o que você faria? E ele deu um tempo, ele pensou assim: com certeza o seu coração tentou trazer coisas que você sabe que seria contrário a Deus. Esse é o nosso coração. E por que eu estou fazendo isso? Porque é o que o nosso coração tenta nos enganar quando pecamos, e parece que nada à nossa volta muda, e nós tentamos encontrar ali o que? Lugar de descanso. É Jonas, irmão. Jonas fugindo da palavra de Deus. Quando ele chega no cais, há um barco preparado para ele, está tudo indo muito bem. Está ali, irmão, ele entra no barco, está indo contra a vontade clara de Deus, está tudo dando certo, e muitas vezes é aí que o nosso coração e o diabo nos pega, porque a gente pensa que quando pecamos, num outro momento o pneu do carro vai explodir na nossa frente. Mas não, meu irmão, você chega vivo no trabalho, as pessoas te cumprimentam normal, você sente até um arrepio na música que está no carro, irmão. É nesse lugar que o nosso coração vai se perdendo. Nós até dormimos no barco quando nosso sentido é contrário à vontade de Deus, mas entenda, vai chegar um momento que Deus vai agitar as águas e a tempestade vai nos alcançar. Mas qual que é o alerta de Deus para mim e para você nessa noite? Acorde antes que chegue esse tempo, porque pode ser tarde demais para você. E hoje pode ser mais uma vez que Deus está agitando a água perto de você, falando: irmão, para de fazer isso que eu já estou te falando há muito tempo. Minha irmã, abandona essa atitude que eu já estou te trazendo, esse sentimento há muito tempo. E eu creio que o Espírito Santo é poderoso para trazer ao teu coração aquilo que você precisa abandonar nessa noite. E é mais um alerta de Deus, porque entenda, meu irmão, se continuarmos a pecar, o juízo é iminente. Não deixe que o teu coração te engane. Vai chegar o momento que a conta será cobrada para aqueles que não se arrependem. Nós só não somos consumidos porque a misericórdia de Deus está sobre nós. E aí nós podemos fazer uma pergunta: então é assim que a vida acaba? Justos sofrendo e injustos na honra? Quem já pensou assim, irmão? Eu sou tão bom para padecer o que eu padeço. Quem nunca pensou isso? Meu irmão, tão exemplar, sou tão justo, tão assim, né? Estou sempre, sou coerente, minhas coisas são corretas. O crente gosta de usar o dízimo com isso, eu dou dízimo todo mês, ó, certinho. E como assim que as injustiças me alcançam? E aí a gente pode perguntar: será que então a vida acaba assim? Só que Salomão, no verso 12, ele vai dizer algo para nós interessante. Nós vamos ler assim: olha, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, olha que interessante que ele vai dizer agora: eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. E aqui Salomão, os comentaristas vão trazer para nós que é uma mudança naquilo que Salomão está trazendo.
A maioria das vezes que Salomão vai trazer para nós, eu vi. Agora ele vai dizer para nós diferente, eu sei. É algo que eu já experimentei. Eu não estou falando de algo que eu estava simplesmente refletindo sobre a vida do outro. Eu estou trazendo uma verdade no qual eu experimentei, experimento diariamente. Porque não é simplesmente uma observação, agora é uma resposta da fé. O que Salomão vai trazer para mim e para você, ainda que o pecador tenha a sua vida prolongada, ao passo que o que faz o bem pode ter sua vida tirada de forma repentina e o seu nome esquecido, ele vai dizer, eu tenho fé e já experimentei. Essa fé me dá uma certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. E é aqui que tem que estar o nosso descanso. É que o Senhor acerta as contas até o fim, mesmo que seja como se fosse pouco o acerto, nos entregando a eternidade com Ele. Já a vida dos ímpios serão como sombra passageira. Isso nós encontramos Paulo dizendo para nós, que todas as coisas fazem o que, irmãos? Cooperam para o bem daqueles que fazem o que, irmãos? Que amam ao Senhor, que temem ao Senhor. Paulo vai trazer a mesma verdade, independente do que está acontecendo à nossa volta. Eu sei que os que temem e amam ao Senhor, independente daquilo que nós experimentamos, isso está nos levando para algo positivo nas mãos de Deus. Entenda, Deus não desperdiça nada sobre a sua vida. Sabe a luta que você está passando agora, meu irmão? Amém? Sabe a luta, a batalha que você está passando, a dificuldade? O Senhor não vai desperdiçar. O Senhor vai te amadurecer, vai te fortalecer, vai te levar para aquilo que Ele propôs no coração dele, para te transformar. E Ele vai dizer para nós. E nós encontramos alguém na palavra que tem a mesma angústia de Salomão, que ele vai dizer, irmãos, eu olhei essa vida injusta aqui de baixo, e isso me gera um incômodo, e nós encontramos em Asaf a mesma coisa no Salmo 73. No verso 3 ao verso 5, Asaf diz assim para nós, no Salmo 73, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Logo então pensamos o que, irmãos? Qual que é o antídoto para o nosso coração que inveja o perverso, que tende a praticar o mal? Porque vê os que praticam tais feitos, têm os seus dias prolongados e recebem as coisas passageiras desse mundo no viver aqui. Porque o nosso coração, irmão, tende assim. Já não vale a pena então buscar santificação, sabe por quê? O que não está buscando nada, o que está vivendo a vida desleixada, é o que está recebendo tudo. Quem nunca experimentou isso, irmão? Quanto mais eu busco a Deus, mais provação eu passo. Não é verdade? A gente passa isso, irmão, isso é a frase máxima do cristão. Eu comecei a buscar a Deus de verdade. E aí aumentou as lutas. E aí o que o nosso coração quer fazer para nós? Eu acho então que é melhor fazer o quê? Eu vou dar um passo para trás, eu vou recuar. Porque eu estou buscando santificação, só parece assombração. E o irmão que vive a vida toda avacaiada, e eu sei, é o que está recebendo louvor, é o que está recebendo bênção, é o que está dando tudo certo para a vida dele, mas entenda, são coisas passageiras. Enquanto as nossas tribulações, que são passageiras, têm gerado para nós peso eterno no Senhor. E os nossos olhos têm que estar focados na eternidade. É isso que Salomão está tratando aqui. Ainda que os dias deles sejam totalmente prolongados, eles serão como sombra. Mesmo que o teu nome seja esquecido, tudo correrá bem para os que temam ao Senhor. Meu irmão, mesmo que você padeça as tribulações, até o último dia da sua vida aqui, nada se compara com a eternidade com o Senhor. Só que o nosso coração não está pronto para isso, porque nós queremos também um pouquinho de mordomia aqui, irmão.
Nosso coração quer. Eu sei, pastor, eu sei que é verdade, mas eu estou pronto para ser abençoado. A gente fala isso, irmão. Eu já fui testado demais nas batalhas, nas lutas. Testa o seu filho na bonança. Eu quero ser testado sobre muitas bênçãos agora. Te mostrar a Deus que eu não sou varento. Eu não vou ser orgulhoso. Eu não vou pisar em ninguém. A gente, irmão, quem nunca? Deus me dá, Senhor, uma vida de boleto pago em dia. Eu vou te mostrar que eu continuarei te honrando. Nós ficamos assim, sabe por quê? A gente ainda quer aqui. Só que entenda, meu irmão, Deus te conhece. Amém? É nós que não conhecemos. A gente acha que engana Deus. Mas Deus sabe, irmão, se eu der para esse irmão que está querendo, se eu dar um pouquinho para ele aqui, ó, vai crescer assim. Sabe que Asaf fala no verso 13 do Salmo 73? E esse é o sentimento que ele traz. Olha o que ele diz: com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Irmãos, a angústia de Asaf estava tão grande que ele estava olhando os ímpios prosperar tanto, que ele falou assim: é certeza que é inútil ser santo, porque quem prospera é o ímpio. Eu estou batalhando, estou sofrendo. Eu lembro que na época da pandemia aqui teve uma família da nossa igreja, irmão, que acho que em 2 anos e meio eles enterraram, eles despediram acho que quase 8 parentes. Bom, foi um tempo assim, era algo normal. A gente, irmão, cada tempo, e aí chegava assim, agora é minha mãe. E aí teve, dentro desses casos, teve um caso de uma, acho que foi de 19 anos, que ela morreu com, acho que foi com um AVC, um trem assim. Bom, foi um negócio assim, assim, o quê? Porque isso aí, o que a gente fala? Não vou nem falar isso não, vai pegar mal, que é coisa de velho, né? Eu acabei falando, eu ia falar. Mas por que, irmão? A gente fala assim, gente, com 19 anos sofrendo isso. Porque, né, agora eu vou puxar para lá para amenizar, né? Meu pai faleceu com essa doença, né, irmão? Então, assim, mas meu pai já estava com suas debilidades, já de idade. Mas se a gente olha para a vida, irmão, então não compensa para a igreja, não. Asaf falou a mesma coisa. E ele diz, com certeza, foi inútil preservar o meu coração puro. Só que no verso 17 está um remédio para o nosso coração. Sabe o que ele diz? Até que eu entrei no santuário de Deus. Ali o coração dele foi totalmente transformado. Ele diz, e nesse lugar eu vi o fim dos que não amam a Deus. Seus caminhos são escorregadios, vivem e terminam em terror. Aí no Salmo 73, verso 25 e 28, tem os versos lindos dessa passagem, onde ele diz: que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, e eu faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Irmão, sabe o que traz cura ao coração do salmista? Quando ele vai cultuar a Deus. Quando ele entra no santuário, as coisas entram em correta perspectiva. Quando eu me encontrei com o povo de Deus, e eu ouvi sobre o seu poder, sobre a sua justiça e sobre a sua misericórdia, diante de Deus e junto com o povo de Deus, eu atinei para o fim dos perversos. E agora aqui, nessa reunião dos santos, cultuando a Deus, a eternidade fica estampada diante dos nossos olhos. Nós vemos o eterno ganhando forma e refletindo toda a sua beleza sobre os nossos olhos. E o que de bom começa de fato a ganhar o peso real sobre os nossos corações. Sabe por quê? Os ímpios, mesmo que recebam coisas, são recompensas vãs e passageiras, mas nós, quando estamos na casa de Deus, encontramos com aquilo que é eterno.
Irmão, o que Asaf traz para nós tem que ser um alerta para mim e para você. Teu coração está desconfiado, teu coração está entristecido, você está sendo afogado pelas tribulações e pensando que não tem para você resultado positivo em buscar a santificação. Vem cultuar a Deus com o coração sincero. Foi isso que mudou a perspectiva de Asaf. Quando eu pisei no santuário de Deus para o cultuar, tudo que eu via lá fora perdeu valor. Sabe por quê? São coisas passageiras. Aqui eu me deparei com a eternidade de Deus. Aqui eu percebo que a cruz e o sangue de Cristo vertido naquela cruz me alcançou. E mesmo se as minhas mazelas continuam, e se as dificuldades continuam a me envolver, eu tenho uma garantia de uma eternidade com Deus, e todo o resto perde o valor. O seu coração está se perdendo, o seu coração está sendo afogado pelas angústias. O nosso coração ele é curado através da palavra. Se passássemos mais tempo no santuário de Deus, irmão, adorando, buscando a Deus, sua presença. Aqui eu não estou falando de um lugar físico não, amém, irmão? Vai para a tua casa, busque ao Senhor, tenha mais tempo com o Senhor, e isso vai te trazer um anseio de ter o tempo de comunhão com os irmãos. Irmão, porque quando nós estamos diante da eternidade, nos nossos lares, o nosso coração anseia para estar junto com os irmãos, cultuando ao Deus que é eterno, e isso vai equilibrando os sentimentos do nosso coração. Quantas vezes nós não fomos curados dessa forma, irmão? E eu te falo assim, irmão, já teve dia que eu cheguei aqui na igreja sem vontade nenhuma de estar aqui, irmão. Isso não acontece só com você, não. Mas eu aprendi algo, isso eu gravei no meu coração. Eu e o meu a gente faz isso lá direto. Aprendemos isso com o pastor Toninho. Eu lembro que teve uma vez que eu falei com ele, estava faltando um culto, irmão, ele chegou comigo lá na porta, na esquina da igreja, e falou assim: ô Dá, sabe o que eu faço? Olha só, no dia que eu não quero vir na igreja, sabe o que eu faço? É nesse dia que eu venho. No dia que eu não quero, no dia que eu estou cansado, no dia que eu estou estressado, no dia que eu estou com ânimo de estar na igreja, sabe o que eu faço de diferente, Dá? Eu vou para a igreja. Eu falei assim: mas não dou nada esse conselho, né? Sabe por quê? No dia que eu quero, o que acontece, Dani? Eu vou, Entendeu, irmão? Agora, no dia que você não quer, no dia que seu coração não está ansiando por nada daqui, irmão, é o dia que você tem que se esforçar para estar. Já teve dia que eu cheguei aqui, irmão, eu não queria estar aqui. Teve um dia que eu cheguei no domingo que eu estava tão angustiado, irmão, eu sentei aqui e eu lembro que uma pessoa percebeu, foi a Lívia do Beto. Aí teve uma hora que eu fui passar lá para trás, a Lívia foi olhando assim: o que está acontecendo com você não é assim? Ela falou assim: meu irmão, me abençoa, ora por mim, eu lembro quando está ali. E aí eu voltei, irmão, mas só de estar em contato com vocês, o coração vai mudando. Só de estar aqui e ver a cara de outra pessoa cansada, mas aqui também, irmão, fala assim: cara, não está só eu, tem outra gente, tem gente aqui também. Tem outra pessoa com luta, revoltada, angustiada aqui, isso vai moldando. E aí sabe o que é maravilhoso? Começa o louvor, junta aquela tanto de voz, gente com muita vontade, gente que está com o coração queimando, gente com o coração desanimado, gente com o coração entristecido. A gente começa a cultuar o Senhor, e a nossa perspectiva de vida vai transformando, sabe? Porque a eternidade vai se formando diante dos nossos olhos. Esse é o remédio, irmão. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A angústia vem, a gente se afasta, mas Asaf falou que foi diferente. Sabe o que salvou meu coração? Estar na presença de Deus. Quando eu entrei para adorar, todo o resto perdeu o valor. Busque ao Senhor. E para fechar, verso 15 e 17, nós lemos: por isso exalta a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que irmão? Comer, mas o que, irmão? Vocês leem isso aí, né? Alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Verso 16: quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono,
Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Então, agora Salomão encerra essa sessão trazendo alguns ensinos que já foram por eles explanados. E eu quero inverter a sequência aqui. Primeiro, irmão, o final. Mesmo buscando sabedoria e se dedicando a ela, permaneceremos diante de coisas que não compreendemos. Isso é um fato. E descanse o teu coração, porque muitas vezes pessoas se perdem nesse lugar. Talvez, irmão, sejamos capazes de solucionar algumas coisas, entender alguns enigmas da vida, mas não existirá alguém que possa compreender todas as coisas ou de explicar o que Deus está fazendo. Entenda, Deus não espera que tenhamos conhecimento sobre o incompreensível, mas espera que aprendamos tudo o que podemos e que obedeçamos aquilo que Ele nos ensina e revela. Entenda, Salomão não está nos convidando a uma vida ignorante, burra e tola. Os filhos de Deus, eu e você, sempre devem buscar conhecer, aprimorar, mas não podemos colocar nesse lugar o sentido da nossa vida. Irmãos, entenda, confessar a nossa ignorância, para quem não entende a palavra, a nossa burrice, esse é o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Encontrei, quando eu estava estudando, uma frase de um filósofo de Harvard, eu vou falar o nome dele em inglês aqui, pega aí, irmão. Alfred Whitehead. Uma frase dele é maravilhosa. Olha o que ele diz: a morte do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ignorância da ignorância. A morte do conhecimento, sabe o que é? É o não saber do não saber. É você não reconhecer que você não sabe. É você se acostumar com a sua tolice. Ali é a morte. E o convite para nós é o que então, meu irmão? É não descansar na tolice, mas entendendo que o Senhor nos convida a expandir, mas não depositar nesse lugar a esperança de alegria. E finalizamos com Salomão nos ensinando mais uma vez a desfrutar a vida e gozar os frutos do seu trabalho. Entenda, o importante aqui, o que Salomão está trazendo não é como uma filosofia barata que diz, e Paulo vai tratar sobre isso depois: comamos e morramos, porque comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é essa a ideia que Salomão está trazendo. Mas antes é uma perspectiva positiva, baseada na fé, adotadas pelos filhos de Deus que aceitam a vida como dádiva especial do Senhor e que sabe que Ele nos proporciona de tudo para o nosso deleite. Qual que é a ideia que Salomão está trazendo para nós? Por isso que eu exalto a alegria, por isso que eu digo para vocês, não tem nada melhor do que você comer, beber e se alegrar. O que Ele está trazendo para mim e para você? Em vez de deixarmos e de queixarmos daquilo que não temos, é se alegrar com aquilo que recebemos, é aprender a desfrutar das bênçãos recebidas, é viver com profunda gratidão e contentamento no Deus que tudo supre. Mais uma vez Salomão vai trazer para nós: se alegre no Deus que nos sustenta. Salomão traz, ele fecha essa sessão tentando encaixar algo que ele já trouxe para nós. Primeiro, meu irmão, as injustiças do mundo sempre estarão aí, mas entenda, apesar disso, Deus não perdeu o controle. E se você está aqui vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, mesmo que a sentença e o juízo de Deus ainda não chegou sobre você, hoje é o dia perfeito para o seu arrependimento. Às vezes é mais um alerta de Deus para você. Antes que o juízo dele pese sobre a sua vida,
aproveite da misericórdia e da longanimidade de Deus, te dando espaço para o arrependimento, te dando espaço para pedir perdão e consertar a rota da sua vida. E segundo, meu irmão, aproveite e celebre aquilo que Deus tem trazido sobre a sua vida. Eu te peço, coloque de pé no seu lugar, por favor, meu irmão, minha irmã.